Rafael, Aru, Murilo, Débora, Ícaro, Evelyn. Com histórias, sonhos e experiências diferentes, eles têm uma luta em comum: a busca por legitimidade, respeito e igualdade. Rafael é gay, Aru e Evelyn são lésbicas, Murilo é um homem trans, Ícaro é drag queen e Débora é travesti. Por meio do relato de cada um deles, nossa equipe de reportagem buscou mostrar a realidade do movimento LGBT, as dificuldades, os desafios e os avanços alcançados ao longo dos anos no Brasil e no Espírito Santo. Atualmente, o termo mais utilizado pelo movimento é LGBT, que representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O termo foi aprovado no Brasil em 2008 em uma conferência nacional que debateu os direitos humanos e políticas públicas da comunidade. LGBT será então a sigla que usaremos ao longo desta reportagem. Mas vale ressaltar que o movimento também utiliza a sigla LGBTQI+. A letra Q abrange os estudos queer, pessoas que defendem a ressignificação dos gêneros. A letra I representa os intersexuais, pessoas que não conseguem ser definidas de maneira distinta em masculino ou feminino, antigamente chamadas de hermafroditas. Já o símbolo mais engloba simpatizantes, assexuados, polissexuais e pansexuais. A primeira parada do Orgulho LGBT de São Paulo reuniu 2.000 pessoas na Avenida Paulista em 1997. Naquele ano, homossexuais, travestis e transexuais brasileiros não podiam se casar, adotar filhos ou trocar o nome em cartório. Mais de 2 décadas depois, o evento se tornou o maior do mundo, com um público de 4 milhões de pessoas. A comunidade LGBT brasileira conquistou direitos sociais e jurídicos, mas o Brasil ainda tem muito para avançar. Para a população LGBT, a intolerância e a violência são reflexos de um país conservador na questão de gênero. Como resultado, números recordes de agressões contra as minorias sexuais. A cada 20 horas, um LGBT é assassinado no Brasil, de acordo com o levantamento do Grupo Gay da Bahia. O grupo cataloga os crimes contra LGBTs desde 1980 e, embora nunca tenha sido reconhecido pelo governo brasileiro como estatística oficial, é usado como referência para publicações nacionais e internacionais. Em 2018, foram 320 homicídios de pessoas lésbicas, gays, travestis e transexuais. Hoje, na realidade, eu acho bem cruel, porque a gente tem uma capital que é bem, que assim, a prefeitura divulga que não, mas é bem violenta. É violenta com as mulheres, porque a gente mata muita mulher, a gente mata muitos jovens, né? E isso também tem um recorte de pessoas LGBTs, né? A gente não tem dados oficiais, assim, mas eu sei que em 2017, de acordo com os dados da CESP, que são bem questionáveis, mas a gente teve 3 assassinatos que eles conseguiram identificar que foi por razão homofóbica. E a ANTRA, ela tem um levantamento de assassinato de pessoas trans, e aqui no estado 7 pessoas trans foram assassinadas. E assim, são mortes que não é como um assassinato que ocorre há não sei quantas horas. São mortes que é um contexto de violência muito diferente. São espancadas, o corpo é escondido, é esquartejamento. Em algumas situações é um negócio que a gente vê crimes com a população trans que são crimes de muito ódio, assim, né? De, tipo, matar a facadas ou então ser espancado, ter a morte. São coisas muito viscerais, assim. Então é uma coisa que a gente sempre tem esse cuidado, assim. Tá sempre atento para não se colocar em risco. Nós estamos no país que mais mata travesti no mundo, que é o Brasil. E as pessoas falam bem assim, nossa, 179 assassinatos em 2017, né? Que para um número de população brasileira. Entre as letrinhas LGBT, a letra T, que significa travestis, transexuais e homens transexuais, é a menor população. Eu chamo a população LGBT de população, mas eu chamaria a população de travesti de minoria.
porque é um número muito pequeno, né, para ter uma quantidade de mortes tão grande. Tanto que eu passei desse perfil de vida das travestis, né, de apenas 35 anos, eu consegui passar. Então, assim, a maioria das travestis, dessas 179, a maioria tem menos de 35 anos. Então, é como você dizer para uma população que você só tem até 35 anos de vida. Você se prepara a sua vida para você pensar os 50, os 70, 80, sua aposentadoria. E você diz para travesti, você só ficará viva até os 35. Acho que esse é o medo que a gente tem de estar, né, no Brasil, viver no Brasil, nos momentos que a gente está vivendo com tanta criminalização que foi feita com a identidade trans. A falta de informação foi a principal, né? A falta de diálogo, de construção política dentro da educação que se dá nessa maldade, nessa violência toda. Então, assim, ser trans no Espírito Santo é ter um estado que está entre o 4º lugar que mais mata travesti no Brasil. 6º, 6, 8, 7, sempre por ano. Os dados servem de alerta e comprovam como a pauta LGBT precisa estar em evidência no Brasil. Conquistas foram alcançadas, como o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e a retificação do nome social garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Avanços como esses fortalecem a luta pelo respeito à diversidade e pela garantia de direitos igualitários. A criação do Conselho Estadual, né, é um avanço, ainda mais aqui no estado tem uma diferença que coletivos e organizações que não têm CNPJ puderam participar desse espaço. Por exemplo, a decisão do STF de reconhecer que as pessoas trans não precisam judicializar para alterar o nome e o gênero é um avanço. Aqui no estado já era feito, né, as cirurgias de transgenitalização. Mas esse ano, acho que temos 3 meses, o Ministério da Saúde, eu não lembro qual é a palavra, isso habilitou o ambulatório, a criação da coordenação LGBT. E assim, a Organização Mundial de Saúde começar os esforços para tirar a transexualidade do CID. Eu acho que coisa assim, a criação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, acho que deu um norte assim para a gente, que a gente era muito AIDS, assistência e ficava muito perdido assim, segurança pública. Então, quando cria a Secretaria de Direitos Humanos, pronto, é ali que a gente vai bater e é aquela secretaria que tem que fazer o processo de articulação com as outras, né? E assim, no contexto mais capixaba, Vitória sai na frente de todo mundo, né? O grande avanço que a gente tem é na questão, né, do casamento, da união homoafetiva e da retificação do nome social, que é uma conquista, assim, sem palavras pra gente, né? Você poder ter, a comunidade trans poder ter o nome que ela quer ter, então isso é um avanço sem igual. Muitas conquistas foram alcançadas a partir de decisões judiciais ou de medidas adotadas pelo Executivo, e não de legislações aprovadas pelo Congresso Nacional. Já há bastante tempo nós temos um legislativo, principalmente em âmbito nacional, de cunho bastante conservador. Então, algumas pautas relacionadas às minorias, principalmente relacionadas às questões LGBT, algumas relacionadas aos direitos das mulheres, relacionadas também à liberdade religiosa, não são tratadas pelo poder legislativo. A Constituição Federal, ela previu, de forma a garantir o direito dessas minorias, que o Poder Judiciário, por meio de algumas iniciativas, como o mandado de injunção ou a ação de inconstitucionalidade por omissão, que o Poder Judiciário pudesse fazer o contraponto a essa omissão do Poder Legislativo.
Então, nós tivemos isso, por exemplo, no caso do casamento homoafetivo, nós tivemos também essa atuação do Poder Judiciário no caso das retificações de nome e gênero de pessoas transexuais e estamos passando por um processo semelhante no caso da criminalização dos casos de LGBTfobia. Com a palavra agora, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. O processo a que o defensor público se refere é uma importante vitória da comunidade LGBT. O julgamento pelo STF de ação que criminaliza a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. No dia 13 de junho, o Supremo Tribunal Federal determinou que a conduta passe a ser punida pela lei de racismo. Antes, a norma só tratava de crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A decisão do Supremo é mais uma alternativa à lacuna legal na área. Os parlamentares que votaram a Constituição Federal em 1988 não trataram diretamente de direitos para a comunidade LGBT, mas estabeleceram princípios que vêm servindo de base para garantir esses direitos judicialmente. A dignidade da pessoa humana, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos e discriminação, a igualdade de direitos e a liberdade são alguns dos preceitos constitucionais que dão suporte às conquistas judiciais alcançadas. A Constituição Federal ela não faz um elenco de quais seriam essas populações vulneráveis. Então, ela não cita expressamente a expressão LGBT, assim como não cita indígenas e não cita uma série de outros grupos. No entanto, a Constituição tem que ser interpretada como um todo. E a partir dessa interface, nós vemos diversos princípios que garantem que essa população, que essas parcelas da população devem ser protegidas. Uma das decisões judiciais diz respeito à união e casamento civil entre homossexuais. Embora existam projetos de lei sobre o tema tramitando no Congresso Nacional desde a década de 1990, essa foi mais uma garantia oficializada pela atuação do Judiciário. Em maio de 2011, o STF mudou o entendimento do Código Civil de que a família era formada por um homem e uma mulher. Desde então, uniões estáveis entre pessoas do mesmo gênero passaram a ser permitidas, seguindo as mesmas regras e com as mesmas consequências que aquelas entre casais heterossexuais. A decisão fez com que casais homoafetivos passassem a pedir a conversão da união estável em casamento, conforme está previsto no Código Civil. Mas muitos encontraram resistência por parte dos cartórios. Assim, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que determina aos cartórios registrarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo e os proíbe de se recusarem a fazê-lo. Mesmo com o Judiciário garantindo mudanças, a ausência de normas legais para o enfrentamento de desafios da comunidade LGBT ainda é um grande problema. Mas em algumas áreas, há avanços importantes para a comunidade, como na saúde. Esse é um dos temas do próximo bloco. No primeiro bloco desta reportagem, conhecemos alguns problemas enfrentados pela comunidade LGBT com a ausência de normas para garantir direitos e acabar com o preconceito e a violência. Mas também vimos alguns avanços, como a possibilidade da união estável, o casamento civil homossexual e a decisão judicial que criminaliza a homofobia. Outra área que avançou quando falamos em representatividade e respeito à diversidade é a da saúde. Por muitas décadas, a homossexualidade tinha uma conotação patológica, era chamada de homossexualismo. Apenas em 1990, a homossexualidade foi retirada da CID, a Classificação Internacional de Doenças. Já o Brasil saiu na frente nessa questão. Em 1981, o Grupo Gay da Bahia iniciou uma campanha nacional junto à sociedade civil, psicólogos e psiquiatras pela despatologização da homossexualidade. A vitória veio em 1985, com decisão favorável do Conselho Federal de Medicina.
A luta agora é fazer o mesmo com a transexualidade. Em 2018, a OMS retirou o termo da lista de doenças mentais. Após 28 anos, a organização lançou uma nova edição da CID. E nela, a transexualidade, até então entendida como transtorno de identidade de gênero, deixa de ser uma doença mental, mas continua incluída no catálogo como incongruência de gênero. Essa revisão da CID criou uma nova categoria para incluir cuidados e procedimentos a pessoas transexuais. Ainda, ser travesti é ser doente, é ter CID. Já gay e lésbica, não. Então, quando eu vou no banco, por exemplo, ou quando eu estou na fila do aeroporto para viajar, eu entro na fila de prioridades. E as pessoas me perguntam, mas prioridade? Eu tenho CID. Né? Na fila do banco, olha, eu quero meu cartãozinho. Por quê? Eu tenho CID. Só para mexer com aquelas pessoas. Mas você tem CID por quê? Porque eu sou travesti. Isso não tem nada a ver. Né? O Enem, por exemplo, quando você faz a inscrição, tem lá algum problema de saúde, travesti. Incrível, né? Liguei para lá e falei assim, gente, a gente tem que debater isso. Ser travesti não é ter problema de saúde. A gente não quer ter problema de saúde. A gente quer ser a pessoa sem ter CID. Para desconstruir essa ideia de que a gente tem problemas, né? Se existe realmente algum problema, se alguma das meninas travestis, homens transexuais tem, é porque isso foi criado pela sociedade. As violências que a gente recebe constroem esses problemas psicológicos, entendeu? Mas a gente não tem problema nenhum de saúde. Em 2008, o Ministério da Saúde regulamentou o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. Ou seja, passou a cobrir atendimentos em pacientes transexuais. Entre eles estão a mastectomia, retirada da mama, além de terapia hormonal. As cirurgias de redesignação sexual foram regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina em 1997. E antes mesmo de serem feitas pelo SUS, alguns hospitais universitários já atuavam no ramo com recursos próprios. Exemplo deste trabalho é feito pelo UCAM, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória. A instituição foi uma das primeiras do país a realizar a cirurgia de redesignação sexual em 1998. Além do procedimento cirúrgico, o hospital oferece a transexuais e travestis apoio e atendimento no ambulatório de diversidade de gênero. Inaugurado oficialmente em junho de 2018, após ser habilitado pelo Ministério da Saúde, o serviço já era oferecido 2 anos antes como projeto piloto. A equipe de atendimento é multidisciplinar e inclui psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologista, cirurgião, entre outros profissionais. Murilo é uma das 150 pessoas atendidas pelo ambulatório de diversidade de gênero do UCAM. Eu fui, acho que desde o primeiro atendimento, assim, eu fui um dos primeiros porque eu já estava sendo atendido lá, assim. Então, quando deu meio que esse upgrade, assim, no atendimento, o pessoal que já estava sendo atendido lá há algum tempo dessa outra forma, né, com o Dr. Johnson principalmente, eles já foram incluindo nesse acolhimento que eles chamam, que é essa primeira reunião que você vai, e de lá você já sai com alguns exames para fazer e consultas marcadas com a psicóloga, assistente social, e depois você já começa a ser encaminhado para endocrinologista se você quiser fazer tratamento hormonal e tal. E aí eu continuo com tratamento lá até hoje, assim, porque não tem receber alta, né? É um negócio que vou ter que continuar o tratamento pro resto da vida, assim. Mas tá bem bacana, assim, cada dia progredindo mais. Tem, eu acho que 5 ou 10 vagas, né, todo mês, de novas pessoas, e agora foi habilitado recentemente. Então, agora é só dar continuidade, assim, né, tentar abarcar cada vez mais gente, porque é uma população que, por mais que não esteja nos nossos olhos, assim, mas é uma população que existe e é significativo o número até. Outra luta de travestis e transexuais no Brasil é ter o direito ao nome social. Ele é a forma com a qual pessoas trans se reconhecem e são identificadas, e é considerado uma maneira de garantir a dignidade humana. Desde 2009, o Ministério da Saúde permite que seja usado no SUS. A partir de 2013, o nome social também passou a ser aceito no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Há também decisões em níveis federal, estadual e municipal que valem para órgãos públicos, instituições de ensino e empresas estatais. Em março de 2018,
o Supremo Tribunal Federal determinou que transgêneros podem alterar em cartório o nome e o registro de sexo presente no registro civil, sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. As informações, até chegar na ponta, elas são muito difíceis, né? É muito complicado. E a gente foi criando nomes sociais dentro da UFES, do Ministério Público, agora no sistema Transcol, no boletim da polícia, do boletim de ocorrência, agora é o segundo no Brasil. Isso é importante o Espírito Santo ter conquistado isso. Mas eu acho que quando o Supremo diz que você pode retificar seu nome de acordo com o seu desejo, diretamente no cartório onde você nasceu, com muita rapidez, muita facilidade, isso é uma conquista muito grande. E tem uma outra olhar aí, né? Se o Supremo diz que vocês podem fazer a troca de nome como é conhecida, vocês também têm direito à educação, à saúde, enfim, mexe com outras estruturas. Hoje nós temos atendido muitas pessoas que buscam fazer a retificação de nome e gênero nos seus documentos. Então, desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas pessoas podem ir diretamente aos cartórios de registro civil e pedir a alteração na certidão de nascimento e após em todos os seus documentos. Esse procedimento ainda é burocrático, os cartórios muitos deles não sabem como fazer, então essas pessoas ainda têm precisado bastante da Defensoria Pública como um agente facilitador dessa alteração pretendida. Em Vitória, um decreto municipal dispõe sobre a inclusão e o uso do nome social nos serviços e em todos os órgãos públicos do município. Em caso de não reconhecimento do nome social, o cidadão pode fazer a denúncia no Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória. Uma situação sensível para a comunidade LGBT é a do mercado de trabalho, ainda de difícil acesso para as minorias. A comunidade LGBT brasileira, atualmente, representa quase 9% da população. São 18 milhões de pessoas que, com frequência, convivem com a exclusão, o preconceito, violação de seus direitos, dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho. A minha maior dificuldade é essa, no campo profissional. Por eu me vestir mais... Eu tenho o meu jeito, o meu estilo, as minhas coisas, as pessoas já olham com outros olhos. É muito difícil, o preconceito é muito grande. A gente gosta muito de trabalhar com comércio, né? E a gente sofre muito preconceito nisso. Recentemente a gente tinha uma padaria aqui no bairro mesmo e as pessoas deixaram de frequentar a padaria porque era um casal de lésbica que era dono da padaria. E com isso falavam muitas coisas, né? Que lá só frequentava agora viado, sapatão, os termos bem pejorativos mesmo. E devido a sempre esses ataques, a gente até desistiu um pouco de trabalhar nessa área. Ela, no campo da música, também a gente enfrentou muita dificuldade, né? Às vezes em show, ela uma vez fez uma apresentação pro Dia D do Detran. Aí eu, né, que sou produtora, tava lá, o casal tava assim, nossa, vou ver não, esse sapatão cantando, e saiu. Então, enfrentou muito, assim, ela tá conseguindo conquistar o espaço dela pelo talento. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. A maior dificuldade é no mercado de trabalho, ainda mais quando você trabalha com homens. Então, o assédio é grande, né? É o tal do se eu te pegar, você sai disso, se eu te pegar, você volta, né? No caso da Aru, que é mais masculinizada, assim que eles falam, né? Faço virar mulher. Então, assim, essa é a maior dificuldade, é o respeito e principalmente no campo profissional. Entendeu? Você conquistar o seu espaço mostrando que você é uma mulher lésbica é muito difícil. 2 estudos realizados em 2015 demonstram as dificuldades profissionais dessa população. O levantamento feito pela empresa Elancers, especializada em sistemas de recrutamento e seleção, apontou que 18% dos recrutadores de 1.500 empresas em todo o Brasil não contratariam uma pessoa homossexual para algum cargo.
Já a empresa Santo Caos, especializada em engajamento e consultoria empresarial, entrevistou 230 profissionais na faixa etária entre 18 e 50 anos. Eles são de 14 estados diferentes e atuam em diversos segmentos. Desse total, 40% disseram já ter sofrido discriminação direta por causa da orientação sexual ou de gênero. E todos os entrevistados relataram constrangimento devido à discriminação velada. A questão da escola, da faculdade, é meio que o primeiro ambiente institucional assim, que a gente começa a ter problema de coisa, banheiro, e fila de menino, fila de garoto, não sei o quê. E aí já começa alguns conflitos, o uso do nome social é complicado de conseguir. Então esses problemas eu cheguei a ter na faculdade também, de ter que ir na secretaria, voltar na secretaria umas 5 vezes, falar com o coordenador tal, com não sei o que tal, para conseguir usar o nome social quando eu não tinha retificado ainda o registro, né? E aí consegui usar o nome social e frequentar a faculdade como Murilo mesmo, assim. É todo um processo árduo e no mercado de trabalho não é diferente. É um negócio que, por mais que o preconceito já esteja ficando mais brando um pouco, é um negócio que se a gente estiver disputando a mesma vaga, por mais que às vezes eu até tenha uma qualificação ou outra a mais, se a pessoa conseguir identificar que é uma pessoa trans, tipo, vai me dar dor de cabeça, não sei o quê, já é uma coisa que eu já sou desclassificado ali. Fora que essa questão da escolaridade já é um dificultador, porque a gente não chega na qualificação para disputar a maioria dos empregos. Então, a realidade da população trans é de trabalhos autônomos, de não ter carteira assinada, de, sei lá, tentar abrir seu próprio negócio, ou, infelizmente, estar sujeito aos trabalhos que a maioria da galera não pegaria, vamos dizer assim. Fazer a descriminalização da pessoa, da identidade trans, né? Porque aí depois que você faz isso, você trabalha empoderando, dando direito às pessoas, né? Daqueles que são comuns às pessoas. É porque todo mundo pergunta assim, qual a diferença do seu papel que você não tem? O que te faz de diferente de mim que você tem que ter mais direitos que eu? Né? É porque a maioria das pessoas que têm os direitos não percebe que eu não tenho eles. Né? Eu não consegui me manter na escola. Eu não consegui, por mais que eu tenha capacidade de falar, de conhecer a política, se houver uma outra pessoa que não seja uma pessoa trans, até uma pessoa gay, ele estará na minha frente pela identidade masculina dele. Né? Ou a mulher pela sua identidade cis. E eu não vou ter essa capacidade de uma vaga de emprego. Para os G, bem menos que talvez para o TT, né? Para as pessoas trans. Aí tem um nível, a gente costuma brincar, né? De uma coisa que se chama nível de passabilidade. Uma coisa é você ser o gay branco, que é heteronormativo e que as pessoas vão até achar bonito que você esteja, sei lá, na empresa dela. Mas a gente entra numa outra questão, né? Aí, outra coisa é ser um gay negro, periférico, afeminado. E aí, ainda mais quando são pessoas trans, né? Quando seu documento apresenta uma coisa, você é outra coisa. E aí isso gera todo... Acho que as empresas costumam fugir disso, né? Ao invés de tentar lidar, procurar alguma forma, falar, eu tenho isso. No Espírito Santo, além de órgãos do governo que prestam apoio à comunidade LGBT, como secretarias e conselhos de direitos humanos, também existem ONGs que atuam na causa. É o caso da Associação Gold, Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade. É uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2005, com a intenção de promover a cidadania e defender os direitos da população LGBT capixaba. A atuação dentro dos conselhos é assim, o nosso principal viés. O primeiro conselho que a gente ocupou foi lá no... a nossa coordenadora, a Débora Sabará, sempre conta essa história. Chegava muito relato de mulheres travestis, transexuais, que relatavam violações de direitos dentro do sistema prisional, né? E aí, o sistema prisional tem um conjunto de regras para entrar, enfim. E uma das estratégias para adentrar aquele espaço era o Conselho de Direitos Humanos, que, teoricamente, assim, por lei, eles têm acesso livre e a qualquer momento pode realizar uma inspeção. E aí nós começamos
um esforço para entrar nesse espaço, né? E hoje a gente está lá e ocupa a presidência dele. E aí, por exemplo, as inspeções que são realizadas tanto no prisional quanto no socioeducativo, são momentos que a gente tem de dialogar com a população LGBT, né, que está lá, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais violações ocorreram. A arte também é uma importante ferramenta de visibilidade e representatividade. Nos últimos anos, o movimento LGBT ganhou força no Brasil com a produção de filmes sobre a temática as coisas que a gente sente. E a entrada de artistas drag queens no cenário musical. O mundo colorido e alegre confronta o preconceito. Com maquiagem e produções elaboradas, as drags valorizam a diversidade por meio de performances artísticas. Ícaro demora cerca de 3 horas para montar sua drag, a Úrsula. É um trabalho criterioso para trazer à tona a cantora e DJ que enfrenta preconceitos e alegra as noites capixabas. A Úrsula chega pra deixar o lugar feliz, pra deixar o lugar contente. Ela sai sempre com uma energia lá em cima, é sempre muito chamativa, para que as pessoas vejam mesmo ela, para que as pessoas falem que ela tava bonita. Ela não se importa nem um pouco se tá aparecendo a barriga, se não tá aparecendo, se tá gordinha, se não tá. Ela tá muito mais contente em estar ali, livre no rolê dela, sabe? Desinibida, mostrando pra todo mundo que ela tá ali, que ela vai fazer a casa cair, porque ela é DJ, né? Ela é a melhor DJ. Então eu meio que incorporo tudo isso em mim. Eu sou a heroína do anime ali das picatas. Gays, lésbicas, heterossexuais, transgêneros, travestis ou drag queens. O que todos querem é ter respeitados os direitos de amar e de serem livres. Que a gente possa manter o respeito entre as populações, né? Que a nossa população LGBT ela possa ser de fato respeitada nos seus direitos, na construção das políticas. Ser gay, gordo e fazer drag e preto são 4 minorias muito complicadas de você presentear, de você estar presente, de você estar à frente numa sociedade que quer totalmente o oposto, sabe? A gente combate, né, ficando cada dia mais bonita para as pessoas entenderem, eu sou o rosto bonito, apesar de todas as minorias que eu carrego, sabe? Você precisa ter muita força, coragem e viver mesmo, se está disposta a viver o amor, botar a cara e ir, porque não foi fácil pra gente, infelizmente não vai ser fácil, mas eu acho que o amor supera tudo.